Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concurso, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E hoje a nossa aula é sobre argumentação no módulo de interpretação. É o seguinte, meu companheiro, quando a gente estuda a argumentação, as formas como a gente organiza um argumento é de extrema importância para as questões objetivas de interpretação, mas também é muito importante para você que porventura vai fazer uma redação um dia em alguma estrutura, seja para concurso público ou então num trabalho. Quando a gente pega esses conteúdos argumentativos, eles servem tanto para a gente poder identificar e interpretar de forma adequada, quanto para poder produzir um belo texto também. São diversas formas que a gente vai trabalhar aqui. Agora, para que isso serve basicamente? Serve para que a gente não tenha um discurso emaranhado de falas sem conexão. Serve para que você entenda, isso é um argumento e não um achismo. Às vezes, quando a gente trabalha um discurso jornalístico ou então um discurso político, você tem aquela propaganda, você observa aquilo, aí você analisa e você pensa, caramba, beleza, entendi. Às vezes você não entendeu de fato. Às vezes é um discurso falacioso. O que é um discurso falacioso? É uma mentira transvestida de verdade. Você não conseguiu, na verdade, foi entender tudo que tem ali. Você não conseguiu perceber os atenuantes linguísticos. Então você acabou virando uma massa de manobra. Hoje a gente vai utilizar esta aula para que você possa identificar toda a maldade, toda a malícia num discurso e que você possa também utilizar, caso queira, dentro de um discurso. Quando a gente produz um texto, é extremamente importante que os argumentos sejam organizados. E quando a gente lê o texto, a gente tem de perceber essas técnicas. Então vamos lá. Primeira coisa aqui, ó, argumentação. Argumentar é apresentar justificativas para uma opinião ou tese, a fim de convencer um interlocutor. É como se a gente basicamente encarasse esta estrutura de texto não mais como apenas a detenção do saber. Essa é a verdade. Quando a gente está na escola, por exemplo, o professor basicamente ele só quer saber se nós temos aquele conteúdo enraizado ou não. Então ele me faz uma pergunta de cunho teórico, eu a respondo, pronto e acabou. A gente não visa na escola um convencimento. Quando a gente trabalha a argumentação, a gente parte do pressuposto que não é mais um termo unilateral, e sim bilateral. A gente tem um interlocutor, a gente tem de convencê-lo. Eu não só falo, eu tenho uma intenção nesse discurso, que é o convencimento daquilo que eu estou dizendo, visando o interlocutor. Geralmente, os textos argumentativos apresentam inicialmente sua tese, depois argumentam para defendê-la e, por fim, fazem uma conclusão retomando a tese. Basicamente, é um texto em prosa. O que é um texto em prosa? É um texto que possui uma estrutura linear, um texto que tem início, meio e fim, que hoje a gente, por sermos adultos, chamamos de introdução, desenvolvimento e conclusão. Esse texto, ele normalmente tem uma estrutura básica. É claro que pode fugir disso, mas essa estrutura é apresentar de cara logo a ideia, a tua opinião, o teu tópico frasal. E aí quando você apresenta uma ideia, uma opinião, não pode ficar naquilo dali. Você tem de argumentar para poder convencer diante daquela opinião apresentada. Então, naquele momento, você já até define como é que vai ser o texto. Se você apresenta 2 argumentos, você vai ter 2 parágrafos de desenvolvimento. Se você apresentar 3 argumentos, você vai ter 3 parágrafos de desenvolvimento. E lá no final, você tem a conclusão, que é a retomada daquela introdução, para poder mencionar mais uma vez aquela ideia, que você jogou lá no início, ok? Agora,
Como é que a gente organiza um argumento de forma bem concisa, de forma bem objetiva? A gente tem duas formas. A gente tem os métodos de raciocínio chamados indução e dedução. E é o seguinte, quando a gente pega isso daqui, a gente tem de entender que todas as formas que a gente organiza o nosso pensamento dependem basicamente desses dois processos, a indução e a dedução. A indução, ela parte do específico para o geral. E a dedução, ela parte do geral para o específico. A gente vai entender como é que isso funciona agora. Ó, vamos lá. Primeiro, pela indução. No método indutivo, partimos de evidências particulares para formular uma conclusão mais geral. Então, ó, exemplo. Anteontem comi uma laranja verde azeda. Beleza, é um exemplo. Ontem comi outra laranja verde azeda. Hoje comi mais uma laranja verde azeda. Logo, todas as laranjas verdes são azedas. O método de indução, ele, como diz a expressão, ele induz uma resposta que pode ser correta ou pode ser equivocada. Diante dessas possibilidades, se uma dessas apresentações for equivocada, a conclusão vai ser equivocada. Por exemplo, eu posso te induzir a responder uma coisa. Eu chego para você e pergunto, na sua casa tem geladeira? Aí você vai falar, obviamente que sim. Aí eu vou falar, qual é a cor da sua geladeira? Muita gente vai falar branca. E eu vou perguntar, a vaca bebe o quê? Aí você vai falar, ué, leite. Mas a vaca, reparem, ela não bebe leite. Ela bebe água. Quem bebe leite é o bezerrinho. Então, eu te induzi a responder leite. Foi aos pouquinhos. Eu só quero que vocês entendam o seguinte. Quando a gente tem essa indução que parte de casos específicos para chegar numa generalização, a gente tem normalmente um discurso jornalístico. O discurso jornalístico ele funciona basicamente assim. Por exemplo, uma jovem de 30 anos, porque 30 anos ainda é jovem, né? Eu tenho 33, então 30 anos ainda é jovem. Uma jovem de 30 anos morre numa tentativa de assalto no centro da cidade do Rio de Janeiro após sair de sua faculdade. O jornalista, ele vai usar o caso específico. É assim que funciona o texto jornalístico. Ele parte deste processo da indução. Então ele vai falar do fato em si, desse caso específico. Ele vai falar que uma jovem de 30 anos foi morta numa tentativa de assalto no centro da cidade do Rio de Janeiro, após sair da faculdade. Aí, para deixar bem forte mesmo aquilo, ele vai dizer assim, deixando para trás marido e 7 filhos, sei lá. Aí depois ele vai falar de algo maior, que é a questão da violência. Então ele partiu de algo específico para falar do geral. Normalmente, quando a gente produz um texto dissertativo numa prova de concurso público, a gente não faz assim. A gente faz ao contrário. A gente parte do geral para o específico. Então, primeiro a gente fala de violência para depois falar de quê? Para depois falar da questão dos assaltos, usa como um fator para poder sustentar a base daquele argumento lá em cima, ok? Agora, vamos ver como é que isso funciona na prática, dentro de um texto. Mas antes de mais nada, eu vou te apresentar algo bem interessante aqui, ó. Imagina o seguinte, imagina eu chegando para você e dizendo assim, ó, a planta faz fotossíntese. Isso é uma apresentação, é uma premissa. Aí eu coloco aqui, ó, a orquídea é uma planta. Logo, a orquídea
Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer fazer o nosso curso aí, super competitivo, aqui no Lá Concurso? Então convido vocês a acessarem o nosso site, laconcurso.com.br. Lá nós temos uma preparação top de linha para o concurso do TRT 24. TRT 24, Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso do Sul. Concurso esse que edital já está na praça, está publicado. A data da prova é no dia 26 de março, tá? 26 de março de 2017. Galera, papo reto com vocês. Esse nosso curso não é um curso qualquer, tá? Esse é um curso altamente competitivo. Você pode pesquisar, você pode procurar o trabalho dos nossos grandes professores na internet e você vai chegar à conclusão seguinte, que aqui no LAC Concursos é o melhor custo-benefício do mercado. Nós aqui do LAC, nós temos 3 cursos para o TRT 24. Primeiro, o curso de analista judiciário, área administrativa, tá? Um curso altamente competitivo, porque o professor Luiz Antônio é professor de administração e aquela parte de conhecimentos específicos na área de administração pública, vocês podem ter certeza que o professor vai fazer uma grande preparação para vocês gabaritarem. O curso de técnico, tá? O curso de técnico nós temos como grande professor o professor Rogério Renzetti, Trabalho e Processo do Trabalho, que vai gerar um grande diferencial competitivo para a galera. Tá certo, meus amigos? Ó, detalhe, 10 de 25 cada um dos cursos, ou se você quiser os dois, o combo aí por apenas 10 mensalidades de R$ 32,00, um curso completaço. Tá certo, meus amigos? Ó, detalhe, você quer aí esse PowerPoint, você quer esse material do professor? Acesse nosso site, tem um link aqui embaixo aqui que você pode fazer o download gratuitamente desse material. Um forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá.